Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é que essa história que eu vou contar, ela pode conter imprecisões. Eu acho que... Eu não lembro muito bem das coisas, assim, tem umas coisas que eu acho que eu até apaguei um pouco da minha memória. E essa é uma delas, foi uma coisa muito, muito sofrida. Essa foto foi feita no Espírito Santo, né, em Vitória. Pode ser Vila Velha também, agora eu não me lembro exatamente. Mas foi por ali, foi na região metropolitana ali. E é uma foto que foi feita numa delegacia de polícia, né? Eu já tinha bastante experiência fotografando cadeia. Eu tinha passado já 4 anos no Carandiru. Quando eu fiz essa foto, o Carandiru já não existia mais. Mas eu sempre ouvi falar que o sistema prisional no Espírito Santo era o pior do Brasil. Eu sempre ouvi falar que as condições lá eram desumanas, eram absolutamente escrotas, assim. Mas é que quando você vê, quando você chega e quando você olha, é diferente, assim. Então, apesar de ter bastante experiência já fotografando em cadeia, quando eu entrei naquela porta, né, aquela porta de ferro que abriu, enfim, e eu olhei para aquilo, a primeira coisa que aconteceu foi que a lente da minha câmera embaçou, né, de calor, aquele calor que vinha daquele monte de gente juntos. É aquele tipo de cadeia em que os caras dormem em layers, em camadas, assim, sabe? Que você bota, que os caras fazem redes no teto, né? Que os caras se amarram muitas vezes, se amarram na grade, igual Jesus Cristo, assim, crucificado para dormir, amarra a cabeça, assim, com tiro de pano, enfim, é uma coisa muito... Então a primeira coisa, a primeira sensação, a primeira maluquice que aconteceu foi minha lente embaçar. Então eu fiquei um tempo tentando reverter esse problema, né? E os caras em polvorosa, porque eram, assim, eu chuto que tinham 50 pessoas numa cadeia, numa cela em que cabiam 4, 5, assim, sabe? É uma coisa completamente desumana. E parecia quando você abre a porta de um canil, de, sei lá, de cães abandonados, e que os cachorros começam a latir loucamente, assim, na sua direção. A situação ali era tão ruim que essa entrada nos foi facilitada pelos policiais e pelos carcereiros, que até eles entenderam que não tinha mais condição de deixar os caras naquele jeito, estavam mostrando para todo mundo. A gente entrou sem ordem judicial, entendeu? Não tinha ordem judicial, não precisou. Os caras falaram, meu, vai lá e olha aquele negócio, cara, aquilo não pode ficar assim. E então eu comecei a fotografar, eles começaram a pedir coisa, a pedir, denunciar, traziam doentes e colocavam na frente, olha a situação desse cara, esse cara não pode ficar aqui, né? Pelo amor de Deus, você tem que fazer alguma coisa. Eu falava, gente, eu não posso fazer nada. Eu não posso criar expectativa nos caras de que eu vou resolver alguma coisa. Eu não vou resolver nada. Eu não estou ali para resolver nada. O que eu posso é ser um porta-voz, de alguma maneira, do que eles estão falando. Então, depois de eu fotografar, fazer essas fotos todas dessas camadas, enfim, dos caras pendurados, né, eu pedi para eles, quem não quiser mostrar o rosto, tampa que eu vou fotografar. Avisei antes de fotografar, tem gente ali que não quer ver teu rosto, mas incrivelmente a maioria dos caras acabou mostrando o rosto porque, enfim, eles estão numa situação de que eles não têm mais nada a perder, sabe? Eles estão tão desesperados. Eu tinha ouvido uma frase um pouco antes no Carandiru que eu acho que cabia bem ali. Um preso me falou uma vez, ele falou, pô, amarra um cachorro e bate nele todo dia, né? Chuta ele todo dia, com ele amarrado. Você vai ver se ele não te morde quando você soltar, né? Mas enfim, eu fui conversando, eles foram reclamando, enfim, falando, até que eu fui para um lugar que era meio que um lugar onde ficavam os presos à solitária, que é onde acontece essa foto. Tudo isso que eu estava descrevendo era uma cela anterior a essa em que acontece essa foto. E nesse lugar os caras estavam, parece que mais desesperados ainda. Era uma cela muito pequenininha, né? Acho que, enfim, a foto o cara está com os braços abertos, ele encosta as mãos nas duas paredes. Deve ter o quê? Umas 5 pessoas mais ou menos ali dentro da cela, de um cubículo. E acho que a força dessa foto está na expressão de desespero daquele cara. É desesperador, é angustiante, é claustrofóbico. Cara, imagina você ficar lá, preso daquele jeito, sem poder. Imagina que são 50 pessoas
mijando e cagando todo dia, num lugar onde só cabem 4 ou 5, sabe? O cheiro que eu senti quando eu entrei ali é indescritível. O cheiro é uma coisa que nem a foto nem o vídeo vão trazer nunca, só eu sei. É um cheiro que gruda no céu da boca, sabe? Gruda aqui dentro do nariz, assim, sabe? É um cheiro parecido com o cheiro que eu senti em algumas outras situações, né? Normalmente com gente morta, gente carbonizada. Gente carbonizada, você sente o cheiro gruda. Incêndio, o cheiro gruda no teu céu da boca. É uma das sensações mais horríveis que tem. Foi isso que aconteceu. Essa foto, até para mim, que já tinha passado anos fotografando cadeia, fotografando carceragem, essa foto mexeu comigo. Esse lugar era um lugar, era a antessala do inferno. Nada pode ser mais parecido com o inferno do que aquilo. Nada, nada. Eu não consigo ver, pelo menos. Nada que seja pior que isso.